Metamorfose da metanoia. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Romanos, hoje o capítulo 12. Mas antes é necessário relembrarmos tudo que temos falado aqui em cada um dos estudos que temos disponibilizado, que é estimular você a ler a Bíblia toda. Para isso, nós temos indicado aí a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, para que eles também venham ser edificados, abençoados através desses pequenos estudos. E temos sugerido também que você participe de pelo menos um dos estudos que nós temos proposto ali na igreja. Então, na segunda-feira à tarde, a gente tem estudado ali o Sermão do Monte. À noite, a gente tem o panorama bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8 da noite, nós temos estudado o Sermão do Monte. Na quinta-feira à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos. E aos domingos de manhã, 1 Pedro. Então participe de pelo menos um dos estudos, porque certamente você vai ser edificado através deles. E depois então dessas breves recomendações, vamos ao texto de hoje, que é Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. São versículos bem conhecidos nossos, que diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos falado aí em todos os áudios anteriores aí do livro de Romanos que essa primeira parte, então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai falar da vida teórica, se a gente puder falar assim, da vida teórica do cristianismo, como que Deus então resolveu salvar o homem através aí do seu evangelho. E então, em cada um dos capítulos anteriores, a gente veio falando e relembrando tudo que foi falado até aqui. E agora, então, é, antes de passar para a parte prática do, do livro de Romanos, Paulo, então, faz aqui um apelo, né? Porque ele fala rogo-lhes, então ele faz um apelo para que a gente venha compreender a misericórdia de Deus sobre a vida do homem e de todo homem. Porque o homem, desde o Éden ali, no Éden ali, a gente já percebe a misericórdia de Deus, porque Deus fala para o homem que se ele comesse daquele fruto que foi proibido, que ele morreria. No dia em que ele comesse, ele morreria. E o homem comeu e não morreu imediatamente, mas ele tornou-se então ali mortal. E ali a gente vai percebendo então a misericórdia de Deus. Misericórdia é nós não recebermos aquilo que merecemos. Então o homem merecia morrer no instante em que ele comeu, mas isso não aconteceu ali com a vida dele e também não tem acontecido com a nossa vida, porque a gente, quando olha para os mandamentos, olhando ali para os 10 mandamentos, a gente percebe ali que a pena para a quebra de cada um dos mandamentos é a morte. E todos nós, como Paulo fala ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele vai falar então em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então aqui Paulo está falando para que
a gente venha perceber essa misericórdia, como que Deus tem sido misericordioso para conosco. E uma forma de nós agradecermos essa misericórdia de Deus é nós nos apresentarmos diante dele, né? Santos e agradáveis. Então é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos que ser agradáveis a Deus. A palavra do Senhor em Isaías 64, versículo 6, fala que nossa justiça, as nossas boas ações, são como trapos de imundície. Mas isso não significa que nós, então, porque não conseguimos ser plenamente justos, que nós não devemos buscar essa vida de santidade. Sim, nós devemos buscar essa vida de santidade. Santidade, santo, significa separado. Então, essa vida de quem realmente foi separado por Deus, separado para Deus, nós precisamos então demonstrarmos essa gratidão pelo que Jesus fez ali na cruz do Calvário por nós. E num segundo momento, no versículo 2, Paulo vai falar para nós não nos amoldarmos ao padrão desse mundo. Esse mundo tem um padrão e você pode perceber esse padrão do mundo em vários textos da Bíblia, aqui mesmo no livro de Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 até o final do capítulo, a gente vai perceber ali qual que é a postura desse mundo, qual que é o molde desse mundo, qual que é o padrão desse mundo. Você pode conferir também ali em 1 capítulo 6, a partir do versículo 9. Você tem ali também em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Você tem ali também Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, o molde em que esse mundo vive. Então, Paulo fala para nós não entrarmos nesse padrão, nesse molde, não nos conformarmos com ele. Não se conformar é não entrar no formato dele, mas ele vai falar então que nós devemos então nos deixar ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, essa transformação da mente no grego é metamorfose da metanoia. Metamorfose, que é uma palavra tão conhecida nossa, que a gente entende que é ali quando uma lagarta entra num casulo e depois ela sai dali como uma borboleta, é uma transformação da metanoia, da mente, realmente é uma mudança de mente que vai contra o padrão desse mundo, contra o padrão estabelecido por esse mundo, porque esse mundo ele estabelece um padrão aonde nos incita a fazermos e vivermos de várias formas, fazendo tantas coisas aí que aos olhos do Senhor são abomináveis e achando e falando que se nós vivermos assim, se nós nos, nos propusermos a ter tais atitudes, nós vamos ser felizes, quando na verdade a gente acaba entrando num vazio existencial. Quais de nós nunca entraram nesse vazio existencial, aonde essas coisas passam a não fazer mais sentido? E aí então a gente tem um encontro com Deus. O encontro com Deus é o contrário do que propõe esse mundo. Ao invés de nós fazermos aquilo que é abominação ao nosso Senhor, nós vamos ao encontro dele, buscando a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vivemos, percebemos, conhecemos o que é a verdadeira felicidade. Jesus, ali no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, ele vai propor exatamente isso para nós, a felicidade. Bem-aventurado, que significa feliz. Então nós seremos felizes quando ele vai tratar das quatro primeiras
bem-aventuranças, bem-aventurado o pobre em espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa é uma transformação interna que acontece na gente. Desculpa. É, também, continuando ali no Sermão do Monte, então Jesus vai falar: bem-aventurados é, os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os humildes, ali que ele vai tratar ali, bem-aventurados os puros de coração. Então, essas bem-aventuranças são aquelas, então, que têm a ver com o nosso próximo. As quatro primeiras com a nossa transformação interna. E as quatro seguintes têm a ver com as nossas atitudes para com o nosso próximo. Quando nós entramos nesse padrão de Deus, nós vivemos e experimentamos a verdadeira felicidade. Então, não se deixe amoldar pelo padrão desse mundo. Esse mundo tem proposto tantas coisas que são inconcebíveis, a gente não consegue entender as pessoas buscando hoje, atualmente, sendo a favor do aborto, a favor da legalização das drogas e tantas outras coisas, banalizando os crimes. E a gente percebe às vezes que as pessoas que estão à nossa volta, né, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, essas pessoas vão se deixando levar pelo que é falado e vão se amoldando a esse mundo. Mas nós somos cristãos e nós vamos contra a cultura. No livro de John Stott, O Sermão do Monte, ele vai trazer exatamente esse título: Contra a Cultura Cristã. Nós somos contra a cultura, nós não nos amoldamos. Então, que você venha se analisar, se examinar, como diz Paulo, e Paulo fala tantas vezes em 1 Coríntios 11:28, em 2 Coríntios 13:5, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, procure se conhecer e ver se você está no formato do mundo ou se você está debaixo do padrão da justiça de Deus. E que o Senhor te abençoe.